começando o 11º episódio do Mupcast, o podcast da Market Up. Eu sou Caroline Morrone e este é o 6º programa da cobertura especial sobre os impactos do novo coronavírus para os pequenos negócios. Neste episódio, nós vamos falar sobre os novos hábitos de consumo dos brasileiros após a pandemia do novo coronavírus. Com o isolamento social e a maioria dos estabelecimentos fechados, a tecnologia passou a ser a ferramenta essencial tanto para os consumidores como para os inúmeros empreendedores do país. Sem poder frequentar os comércios físicos, os brasileiros começaram a recorrer ao comércio eletrônico. Para lidar com este novo hábito, muitas empresas reformularam seu modelo de negócio para lidar com essa nova situação. E aquelas que antes apenas cogitavam a ideia em apostar no comércio online, agora vêm acelerando os processos para continuar operando e realizando suas vendas. Com isso, nós observamos os consumidores cada vez mais procurando por itens que antes não tinham tanta procura, como produtos de higiene, cursos à distância, vestuários como pijamas, games, brinquedos e entre outros. E aí nós precisamos entender como está essa busca pelo mundo online e como as pessoas estão se comportando neste ambiente. Por isso, o nosso bate-papo de hoje é com o Fernando Ranieri. Seja muito bem-vindo, apresente-se para nós. Primeiramente, muito obrigado por me convidarem para fazer esse podcast. Eu acho que a gente tem muito assunto interessante, muita pauta para debater aqui, né? A gente está vivendo um mundo um pouco diferente, né? Um normal bem diferente, né? Mas me apresentando rapidamente, eu estou no Google há mais ou menos 9 anos e hoje em dia, nos últimos 3 mais ou menos, eu cuido de parcerias do Google com empresas mais de tecnologia, empresas mais de plataformas e negócios voltadas para pequenas e médias empresas, né? Como a gente consegue facilitar a digitalização, né? A transformação digital dessas empresas através do Google, através do Google Ads. Muito bom, Fernando. Muito obrigada por estar participando conosco aqui hoje. Não é de hoje que a internet conecta as pessoas para diversos fins. Com a pandemia do novo coronavírus, ela tornou-se aliada para toda a população que se encontra isolada em suas casas. Com ela, conseguimos conversar e conectar-se com os nossos amigos e familiares. Além disso, podemos realizar nossas compras de supermercados e até mesmo nossas reuniões de trabalho que viraram videoconferências. O processo de adaptação teve que ser rápido e muitas empresas foram pegas de surpresas para digitalizar os seus negócios. Com a impossibilidade da livre circulação das pessoas, o delivery passou a ser uma alternativa tanto para os estabelecimentos como para os consumidores. Quem nunca tinha feito uma compra de supermercado pela internet teve esta primeira experiência e talvez até tenha gostado e possa transformar isto como um novo hábito, ou seja, estamos vivendo em um mundo com novas adaptações e hábitos, e que após a pandemia talvez continue a ser a realidade na vida de muitas pessoas. E é isso que iremos discutir no podcast de hoje. O que as pessoas estão buscando? O que as empresas precisam fazer neste momento? E aí nós sabemos, Fernando, que o Google é o site de buscas mais utilizado do mundo. Além de ser uma ferramenta de busca, quais outras frentes as pessoas podem contar com o Google neste momento de pandemia? Então, o Google ele é conhecido, né, como você comentou, como você falou, como uma grande ferramenta de busca, mas existem diversas outras plataformas e outros recursos dentro do Google que podem ser utilizados para minimizar os efeitos, né, e para a gente conseguir entender um pouquinho mais como se movimentar, como conseguir usufruir melhor os serviços, né, nesse momento. Então, por exemplo, né, a gente, através do Google Maps, você consegue descobrir se uma loja está funcionando ou não, se ela tem delivery ou se ela não tem, né, o Google Maps junto com o Google Meu Negócio. Tem todas as ferramentas do G Suite, né, que é o e-mail, a ferramenta de apresentação, a ferramenta de planilha, né, onde você, por exemplo, pode trabalhar à distância, facilita o trabalho à distância, podendo
fazer isso em colaboração com outras pessoas do seu time e principalmente, né, o Google Meets, né, onde as pessoas, né, videoconferência agora virou o novo bate-papo, o novo normal, né? Então, onde as pessoas podem se ver, podem trabalhar, podem trocar informação durante esse momento. Então, existem mais do que a busca, existem outras ferramentas em si que podem ajudar a passar esse momento de uma maneira mais suave. A gente começa a reparar novos hábitos do consumidor, né? E o que de fato mudou? Você consegue trazer alguns exemplos pra gente? Sim, e muita coisa mudou, né? Acho que se a gente pegar desde o início da pandemia, né? Desde o início dessa questão da quarentena, do lockdown, né? A gente rodou, por exemplo, uma pesquisa bem no início, assim, bem em março, né? Que uma das perguntas era se você pretendia deixar de circular nas ruas ou menos em caso de emergência na próxima semana. Então a gente estava falando da semana 16 de março e comparamos com a semana do dia 23 de março. Mais de 70% das pessoas disseram que só iria sair de casa por uma questão de emergência, por uma questão muito séria, né? Então a gente já tem uma redução considerável do fluxo de pessoas na rua, da movimentação das pessoas, e isso a gente pôde ver também num relatório que o Google gerou global e tem Brasil, tá? Que é o Mobility Report, né? Relatório de mobilidade, onde quando a gente pega a figura de maio, por exemplo, né? A mais atual que a gente tem, mais de 50% do tráfego de pessoas, da movimentação de pessoas para, por exemplo, lojas, shoppings e tudo mais, caiu mais de 50% comparado desde o início da pandemia. Para parques, né, zonas de confraternização e tudo mais, também 46% a menos, e mais 17% ficando em casa, tá? Então, né, claro que é um aproximado assim, mas para vocês terem uma ideia do que acabou gerando, né? A gente fala que agora toda a locomoção vai ser virtual, por questões até sanitárias e de receio, né, que as pessoas estão com esse momento. Sim, eu acredito que as pessoas estão realmente preferindo comprar mais online, né? E a gente pode acreditar que isso é uma tendência que vai ficar no futuro? Olha, futuro em si a gente não sabe, né? A gente pode fazer um exercício meio que de futurologia aqui, mas eu acho que eu gostaria de falar de alguns dados que a gente tem para embasar um pouco essa questão do que pode ser o novo normal, né? De que pode ser o futuro, né? Então, alguns dados legais aqui para comentar com vocês, né? Só nesse período de pandemia, só nesses últimos 2 meses, mais de 20% das pessoas que fizeram alguma compra online, foi a sua primeira compra online. Então, de todos os e-consumidores, que, né, a gente chama, né, 20% foram novos. Então, tipo, a gente tem muito mais gente fazendo a sua primeira compra, né, conhecendo o mundo virtual e descobrindo que é possível comprar ou que a experiência pode ser boa também, né? Quando a gente pega a criação de novas lojas virtuais, tá? A gente tinha uma média, né, o mercado tinha uma média mensal de mais ou menos 10 mil lojas. Nesses últimos 2 meses foram criadas mais de 107 mil lojas virtuais. Então a gente saía em dois meses, a gente teria em média 20 mil sites, a gente está com 107 mil. Então a transformação digital foi algo que acelerou consideravelmente nesse momento, né? Outro fator também que saiu, né? Também dentro de uma pesquisa que a gente rodou, 71% dos brasileiros afirmam que pretendem aumentar o volume de compras online. Então eles vão rever onde eles vão comprar, né? E isso é uma coisa muito alinhada com a busca, né? Alinhada com a questão de procurar a melhor oferta, procurar o melhor negócio, mas ao mesmo tempo 71% afirmaram que pretendem comprar mais online, muito pela essa questão da mobilidade também, né? Então, eu não sei te dizer se isso vai ser o novo normal, se isso vai ser o futuro, mas claramente quando a gente olha os dados, tudo indica que as pessoas aprenderam um novo hábito, e esse hábito pode vir para ficar, ou pelo menos para complementar.
realmente foi uma mudança de hábito muito grande, né? Pensando aqui para o nosso país, né? E uma grande oportunidade também para o digital, para o online. E vocês realizam constantemente estudos e possuem dados relevantes sobre consumo e busca. Diante disso, nós vimos algumas pesquisas que mostram alguns produtos e que mais está sendo buscado pelas pessoas neste momento de pandemia. Pensando ali em termos de produtos, quais são os mais buscados? Qual a mudança que a gente pode identificar de antes para agora? Tem algum segmento com ascensão nesse período? O que a gente pode destacar? Esse é o fato legal, essa é uma pergunta muito boa, porque quando a gente analisa, né, assim, quando a gente talvez pare e pensa, assim, putz, tem várias categorias de produto, né, a gente não tem um produto específico, mas a gente olha a categoria, a gente poderia pensar, não, tem alguns que, tipo, de fato vão cair, vão ser muito pouco procurados, né. Por exemplo, roupa, né? Roupa é um produto, eu acho que fazer uma brincadeira aqui, mas tem pessoas que estão vivendo a semana inteira com a mesma roupa, né? Tem até brincadeiras que falam, né? Quando voltar ao trabalho no escritório, vão ter que se readaptar e ver se as roupas ainda cabem, né? Então, mas brincadeiras à parte, quando a gente pega antes da pandemia e o agora, né? 95%, praticamente 95% das categorias apresentaram aceleração. Então, apresentaram, tipo, um incremento do número de buscas comparado antes da pandemia, né? E quando a gente vai para olhar por categoria, tem algumas que são mais fáceis de a gente identificar. Então, aquelas relacionadas a melhoria do seu espaço de trabalho, entretenimento. Então, por exemplo, games. Quando a gente pega games, cara, é uma categoria que, comparado com o início do ano, né, os últimos 7 dias versus o início do ano, ela está crescendo em quase 50%. Né? TV e vídeo, então as pessoas estão melhorando talvez a aparelhagem que tinha em casa, né? A gente está falando de quase 70% de crescimento. Fitness, né? As pessoas estão procurando para tentar se manter ativas. E outra que eu comentei, né, bem no início, né, tipo roupa, né? Quando a gente pega a roupa, mesmo comparado ao início da pandemia, né, antes da pandemia, é uma categoria que está caindo, né? Decrescendo um pouco, né? Mas assim, o decréscimo é muito pequeno, a gente está falando de 4% de queda versus antes da pandemia. Claro, quando teve a pandemia, praticamente muita coisa caiu logo em seguida, mas foi por receio, por medo, mas quando a gente olha o agora, a gente vê que tipo, está 4% abaixo do volume de buscas anterior, então tipo, é muito pequeno isso, né? As pessoas têm vontade, as pessoas têm desejos e elas querem continuar comprando essas coisas, claro, mas vão comprar de uma maneira mais inteligente. Sim, acho que é mais uma prova de que as pessoas estão se adaptando, né, durante esse período. Eu acho até só para complementar, assim, eu acho que a partir do momento que você tem um novo hábito, né, você descobre uma nova oportunidade, você descobre um novo canal, vamos dizer assim, né, isso pode se tornar um hábito. E assim, você se aventurou para testar uma coisa nova e a partir do momento que isso tipo ela complementa ou ela tipo passa na sua expectativa, a chance da pessoa deixar de ter isso é muito grande, né? Deixar de fazer isso é muito grande. Agora falando dos pequenos negócios, muitos deles foram afetados pelo novo coronavírus e por isso pode ser um momento para aproveitar e se digitalizar, o que hoje é uma alternativa importante para se manter no mercado, além de diminuir os impactos causados pela pandemia. Como ferramentas como o Google podem ajudar os pequenos empresários nesse momento de crise? Tem algumas dicas para passar para a gente? Olha, tenho dicas. Acho que se eu for falar todas aqui que eu penso, a gente vai ficar até amanhã. Mas o que eu posso te falar é como aumenta-se também o número de buscas e o fato que eu comentei de 107 mil novas lojas virtuais sendo criadas nos últimos 2 meses, aumenta também a questão de a competição para ser achado, né? Com o Google você pode aumentar consideravelmente sua presença digital, ele pode te ajudar muito na sua presença digital,
né? Porque quando a pessoa está ali no Google pesquisando, ela está estimulada e ela tá, na verdade, indo atrás de um estímulo que ela teve inicial. Então, por exemplo, eu quero comprar uma televisão nova. Ela foi estimulada por algum motivo, por algum momento, e ela está ali pesquisando. Então, através do Google, ela pode te achar, né? Então, a questão é, através do Google, você pode aumentar a sua presença digital, né? Principalmente de uma maneira mais seletiva, de uma maneira mais assertiva. Eu vou aparecer a partir do momento que as pessoas procurem por algum produto ou algum serviço que eu tenha, né? Então, eu acho que nisso que a gente pode ajudar muito, tá? O Google vem como um grande parceiro aí nesse momento para o empreendedor, né? E muitos negócios estão passando por crises financeiras. E aí, por isso, não há como fazer grandes investimentos. O que o Google oferece de gratuito e pode ajudar pensando ali nos pequenos negócios? Como é que o Google pode ajudar além do buscador, né? Eu falei um pouco do Google Maps e tal. A gente tem o Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio ele é muito linkado, ele é muito alinhado, por exemplo, com o Google Maps. Por quê? Porque ele te dá uma presença digital, né, da sua loja no offline, da sua loja, por exemplo, no mundo real. Então, através do Google Meu Negócio, você consegue configurar, por exemplo, qual o horário de funcionamento da sua loja, se ela está sendo impactada pela pandemia, então ela está fechada, mas ela funciona o delivery. Você consegue colocar, por exemplo, fotos dos seus produtos ou fotos da sua loja. Você pode colocar, por exemplo, como se fosse posts, né, falando sobre alguma coisa específica naquele dia. Então, você consegue até conversar com a sua audiência, porque eles vão colocar comentários e avaliações da sua loja, do seu restaurante, por exemplo, e você tem como entender também se essa avaliação foi boa ou o que você tem para melhorar. Então, é um canal de contato entre o empresário, o empreendedor que tem a sua loja física com as pessoas que estão procurando e que estão querendo saber ali ao seu redor. Então, eu, por exemplo, eu estou fora da onde eu moro, né? Eu estou aqui no interior de São Paulo. Quando eu quero saber, eu preciso saber de alguma coisa, eu preciso saber o que tem de loja, o que tem de restaurante aqui para comprar alguma coisa, eu vou no Google Maps e procuro, porque eu não conheço nada da região, né? No Google Maps, e aí está linkado ao Google Meu Negócio. Além disso, eu recomendo muito um portal que o Google criou voltado 100% para ajudar as pequenas e médias empresas nesse momento, que é o Google em Casa, né? Dentro desse portal a gente tem diversas dicas e ideias, produtos também, né, que podem ajudar o pequeno e o médio a passar por esse momento de uma forma mais suave. Então, tem até um serviço que eu acho super legal, que é o serviço de mentoria. Então, o Google fez parceria com uma empresa para fornecer mentoria de graça. Então, você só precisa marcar o horário, entra no portal, marca o horário e você vai ter sua mentoria com pessoas do mercado para te ajudar nesse momento. Muito bacana. São muitas ferramentas, né, que podem ajudar os pequenos negócios. Como você comentou, eu acho o Google Maps muito bom, muito relevante, porque eu também tenho esse hábito e acredito que muitas pessoas têm esse hábito de estar em um lugar que não conhece, vai pesquisar, buscar uma avaliação, entender como que é o negócio ali perto. Então, realmente são ferramentas que vale a pena o pequeno negócio conhecer, aplicar, né, que realmente ajuda mesmo. Mas a gente sabe que ainda há empreendedores que possuem dúvidas de como digitalizar os seus estabelecimentos e ter uma presença digital. Por que hoje é importante ter uma presença digital? Pensando até um pouco assim, além da pandemia, né? Claro que, como você mesmo citou no começo, o número de lojas virtuais cresceram assim absurdamente nos últimos meses. Mas o que isso representa pra gente? Pô, só voltando ali, você falou do Google Maps, cara, o Google Maps salva a minha vida, assim, porque eu sou o cara mais perdido do mundo. Então, principalmente porque eu não sou nem de São Paulo, né? Eu sou do Rio, vim pra morar em São Paulo para trabalhar no Google. E aí, há 9 anos ele vem salvando a minha vida todo dia. E em relação a sua pergunta, né? Por que ter presença digital é importante? Até como comentei anteriormente, né? Hoje, agora, principalmente nesse momento, você tem
um monte de gente, um monte de empresas disputando um lugar ao sol, vamos dizer assim, né? E você também tem milhares de novos usuários, novos consumidores descobrindo coisas novas o tempo todo, né? Muito antigamente você tinha aquela máxima, mas que eu falo antigamente, mas ainda existe isso, né? Basta eu ter um site que eu já vou vender online. Isso não funciona, né? Você tem um site, você tem uma loja virtual, se você não promove ela, se você não mostra ela para as pessoas que estão procurando sobre você ou procurando serviços que você tem, por melhor que seja o seu serviço, por melhor que seja o seu preço, a pessoa simplesmente não vai ter nem a chance de testar isso, porque ela talvez não vai encontrar você, né? Hoje em dia você tem, às vezes, milhares de empresas oferecendo o mesmo produto ou o mesmo serviço. O usuário, por mais que ele procure, né, ele tem um limite. O consumidor, por mais que ele procure, ele tem um limite. Então, ele vai naquela que ele achou mais confiável, que ele achou, que ele viu que tinha relevância, né? Então, se você não está presente naquele momento, se você simplesmente tem um site, ou simplesmente tem uma loja, se o seu consumidor não conseguir te achar, ele não vai comprar. Ele não vai poder experimentar o serviço maravilhoso que você tem ou o preço incrível que você oferece, né? Então, por isso que a questão da presença digital é importante, para que você tenha um espaço ao sol, né? Para que você consiga, de fato, mostrar o serviço e o preço que você tem. E quais as dicas que a gente pode compartilhar aqui com um pequeno empresário para que ele possa começar a divulgar os seus produtos e a sua marca na internet? Legal. Inicialmente, né, nem comentar sobre o Google propriamente dito, mas inicialmente é você pensar na fundação do seu negócio, né, do seu negócio digital, vamos dizer assim. Então é importante que você tenha uma loja virtual, um site onde ele seja onde tem uma usabilidade boa, onde tem uma navegabilidade boa, né, onde a pessoa consiga, o usuário, o consumidor que esteja dentro do site, ele consiga achar o produto ou o serviço que ele está buscando fácil dentro do seu site, né? Onde você também tenha integrações interessantes para o site, como, por exemplo, meios de pagamento, o site não seja pesado, então ele seja rápido, ele funcione principalmente no celular. Hoje em dia as pessoas já buscam mais pelo celular, já utilizam mais o celular do que o desktop, né? Então, eu estava comentando, então, opções de pagamento, opções de entrega, ele poder calcular o frete diretamente no seu site. Então, esse é o básico, né? Tipo, você ter ali a fundação da sua loja digital, você ter o básico para conseguir entregar o que o seu cliente procura, o que o seu consumidor procura. Quando a gente vai para a questão do Google Ads, né, de você poder anunciar o seu produto, seja no Google na pesquisa, seja no shopping, seja através da rede de display, eu diria muito para começar também no core do seu negócio, né, no principal do seu negócio. Então, tipo, por mais que você venda 100 mil produtos, foca inicialmente de fazer publicidade, de você anunciar aqueles que são os seus carros-chefes. Aquele produto que é seu carro-chefe, aquele serviço que seja seu carro-chefe. E daí você vai pilotando, você vai vendo se funciona, vai vendo o resultado que você tem e vai mudando ou vai incrementando, né? Até uma coisa que é legal, assim, a MarketUp, eu acho que talvez a gente vá falar um pouco mais para frente, mas assim, a MarketUp tem uma integração com o Google Ads. E através da MarketUp você consegue fazer o Google Ads. Então, assim, você tem algumas facilidades que você pode utilizar nesse momento. Sim, e aí garantindo a plataforma com todas as funcionalidades, aí vem o próximo passo, né? Como que o empreendedor ele consegue atingir o público-alvo dele para conseguir conversão em vendas? Então, eu vou reforçar o ponto que eu acho que eu passei um pouquinho antes, mas começa pequeno, né? Uma coisa que é legal da publicidade digital e principalmente no Google Ads, tá? É que você pode... É tudo questão de testar. Então você testa, não funcionou, você para. Você viu que deu uma performance muito além do que você esperava, você tem como crescer aquilo, né? Você tem como expandir, como eu falei. Então, a questão de você começar pequeno, vai testando, vê a performance, ajusta, otimiza. Então, isso você vai descobrindo dentro do Google Ads as segmentações e as palavras-chave, vamos dizer assim, que mais fazem sentido com o seu negócio.
né? Então, por exemplo, dentro do Google Ads você tem segmentação de idade, você tem segmentação de gênero, você tem segmentação, tem inúmeras segmentações que você pode utilizar, né? Que o Google entende através do comportamento de navegação do usuário, que você pode usar para tentar atingir o seu melhor público e conseguir ter a melhor performance, né? Além disso, tem uma ferramenta do Google que é muito legal, que é o Google Trends, que você pode ver como é que está o hábito de pesquisa, né? Se ele está crescendo, se ele está caindo para uma determinada palavra-chave ou para um determinado produto, por exemplo, uma determinada categoria. Então, com o Google Trends, você pode também ir ajustando para aquilo que pode ter um incremento de busca naquele momento. Ou, por exemplo, categorias que você tem alguma coisa a ver, mas você não está tão presente. Então você vê que, por exemplo, essa categoria, por exemplo, a categoria de games está aumentando, então talvez seja legal eu focar mais minhas campanhas, focar mais minha publicidade, talvez em games nesse momento, né? Então, eu diria, resumindo tudo, você cercar de informações, começar pequeno também, não querer fazer algo gigantesco nesse momento, e você ir testando. Vai testando, ver o que funciona, ver o que não funciona para, o que funciona aumenta. Acho que eu tenho uma pergunta aqui que é uma dúvida muito comum, Fernando. E aí, pensando ali em datas sazonais, as buscas crescem em determinados períodos, datas comemorativas. Como se destacar entre os mais buscados? Como que funciona para essas datas mais importantes? Legal. De fato, datas sazonais são períodos que a gente vê de fato um incremento na busca, né? Um aumento das buscas, né? Quando a gente olha basicamente Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais, né? A gente vê que na semana daquela data as buscas chegam a aumentar em 1.500% em comparação com uma semana normal. Então, assim, de fato, datas sazonais são períodos onde as pessoas estão mais propensas a buscar, né? Afinal de contas, você tem todo o estímulo da data, né? Para você querer agradar alguém, para você querer ser agradado também. Então, as pessoas vão ao Google, as pessoas vão aos sites para tentar ter ideias e ver pensar o que elas vão comprar, por exemplo, para o Dia das Mães, né? E uma coisa, um fato que é legal de se falar tem alguns comportamentos que nunca mudam, né? Por mais que a gente tenha pandemia e tudo mais, dar e receber presente é uma tradição, né? E é uma tradição que, tipo, se a gente pensar em varejos, sempre impulsionou bastante essa categoria, né? E uma coisa que é importante, né? Uma pesquisa que a gente rodou também, 50% das pessoas que costumam dar presente, 88% dessas esperam receber presente de volta, tá? Então, todo mundo que afirmou que vai dar presente no Dia das Mães ou Dia dos Namorados, 88% esperam ter algo de volta. Então, aquele negócio, né, que o padre fala, né, de você, quando você vai casar, né, tipo, dar e não ter esperança de receber em volta, né, tudo mais. Isso, quando é relacionado a presente, isso aí não é muito factível, né? As pessoas querem receber de volta também, querem ser agradadas. Então, a gente vê com essa questão das datas, de fato, esse incremento das buscas. E aí, quando a gente passa isso pro empresário, pro empreendedor, assim, como é que eu posso estar presente e tudo mais, pensando, tipo, dentro daquela data, o que eu posso oferecer de diferencial, tá, em comparação com os meus concorrentes? Putz, será que eu posso oferecer um frete grátis? Será que eu vou oferecer um produto? Será que eu vou oferecer um pacote diferente, né? Nessa pandemia, por exemplo, né? Pô, as pessoas não estão podendo fazer festa de aniversário juntas. As pessoas, Dia das Mães, as pessoas passaram, por exemplo, fazendo videoconferência, almoçando em família, né? Pô, será que tem alguma coisa que eu consiga fazer que seja diferente? Então, por exemplo, será que eu consigo adaptar o meu serviço para ser um serviço que eu consiga enviar para o meu consumidor e ele faça o Dia das Mães assim diferente? Por exemplo, festa na caixa, né? Tem esses produtos, esses serviços novos. Então, esse diferente que você pode fazer, tá? Isso você pode mostrar que você tem algo diferente.
E aí você tem como, por exemplo, dentro da pesquisa, você, por exemplo, mudar dentro da publicidade, você mudar o seu anúncio, você criar um anúncio novo falando desse diferencial que você tem, né? E as pessoas vão estar muito mais propensas, né? Como elas estão mais propensas em buscar, elas também estão pensando termos diferentes. Então, por exemplo, às vezes você só tem, como eu falei, você começa pequeno, mas numa data sazonal você pode colocar Dia das Mães, ou o que comprar no Dia dos Namorados, que presente dar no Dia dos Namorados. Então você colocar termos um pouco mais genéricos para você pegar esse incremento das buscas e casado com um produto diferencial, um serviço diferente que você possa oferecer nesse momento. Tem algum período, alguma data durante o ano em que a busca é maior? A gente pode falar que sim, datas sazonais, como eu comentei, né? São períodos que tem um incremento das buscas, porque as pessoas estão mais estimuladas, né? Por exemplo, Black Friday é um período que se busca muito. Eu não tenho os dados exatos assim, mas cara, Black Friday as pessoas estão muito estimuladas para comprar, né? Muita gente segura a sua vontade de comprar para esperar a Black Friday para conseguir comprar uma coisa com preço melhor, né? Com uma condição melhor. Então, a gente diria Black Friday, Dia das Mães também é quase uma Black Friday no varejo, pro varejo, né? E também quando existem fatos extraordinários, né? Tipo, alguma coisa que aconteceu, tipo, uma coisa muito fora do normal, do dia a dia, que as pessoas vão para a busca para tentar entender o que aconteceu. As pessoas vão ao Google para tentar entender o que aconteceu. Então, acho que a gente diz que os dias mais buscados, né, os períodos mais buscados de fato são sazonais, e quando acontece algum fato extraordinário, que ela está estimulada pelo ambiente externo para buscar informação sobre aquilo. Aproveitando o tema, como o Fernando já citou anteriormente, a MarketUp e o Google têm uma parceria. Por isso, quem é usuário da nossa plataforma tem integração direta com o Google Ads. E recentemente integramos o Google Shopping. E aí, com essas funcionalidades, o pequeno empreendedor tem mais uma oportunidade de trabalhar seu site ou loja virtual, assim como seus produtos na maior ferramenta de buscas e com um preço bem vantajoso. E aí, Fernando, eu queria que você falasse um pouco sobre essa integração com o nosso sistema aqui da MarketUp e como os usuários do software de gestão podem potencializar as suas vendas. Legal, como você falou, né, e eu comentei um pouco antes, essa integração que a MarketUp fez, né, ela é muito interessante, principalmente para quem já usa o serviço de RP do software de RP de vocês, porque você tem como casar toda a informação que você tem através do RP, né, para quais regiões você vende mais, da onde que as pessoas compram mais no digital ou mais no offline, né, historicamente, né, não estou falando talvez nesse momento, mas você tem como casar todas as informações que você tem no seu serviço de RP e fazer uma campanha no Google através da MarketUp que você já está acostumado, que o usuário já está acostumado, de uma maneira muito simples, né? Essa integração ela tornou muito fácil você criar uma campanha no Google. Talvez antes você sempre tem aquele trade-off, né, entre aprender mais sobre marketing digital, fazer como que eu monto uma campanha no Google, né? Pô, será que eu tenho que ter uma agência? Será que eu tenho que ter alguma pessoa especializada para fazer isso para mim? E o trade-off também, tipo, eu preciso pagar meus funcionários, eu preciso comprar produto, eu preciso fazer outras coisas da loja. Então, tipo, fica um pouco complicado. E essa integração tornou muito simples. Hoje você consegue criar uma campanha do Google através da MarketUp. Em 5, 10 minutos você cria e você acompanha essa campanha, essa publicidade que você está fazendo, né? Com o Google Shopping é mais interessante ainda, porque você coloca diretamente o seu produto no shopping do Google e na busca do Google de uma maneira super visual, né? Então você está com os dois principais produtos basicamente de performance de publicidade de Google que você tem, podendo fazer tudo em 10 minutos, super rápido e super simples, né? Então acho que você tem quase que um produto completo ali, as informações que você tem do RP e a possibilidade de ter uma presença digital maior do que o principal para você. Com certeza, aqui para nós da MarketUp é um prazer poder contar com essa parceria com o Google. A gente não pensa só em trazer um sistema de gestão ali, como você falou, né? A gente
tenta trazer toda a solução para o nosso usuário, que a gente acredita que facilita muito mais o dia a dia dele. Falamos hoje de hábitos de consumo e como os pequenos negócios podem se transformar e aproveitar o Google para vender e se digitalizar. Queremos reforçar que a MarketUp oferece de forma totalmente gratuita uma plataforma de gestão e vendas capaz de ajudar todos os microempreendedores que querem organizar e controlar suas empresas de forma mais simples e segura. E diante desta crise, a MarketUp está com diversas ações para contribuir e amparar os micro e pequenos empreendedores. Oferecemos sem custo algum ferramentas de delivery, loja virtual, integração com a nossa central de compras, que é mais um canal de vendas e com divulgação para mais de 130 mil empresas. Além disso, nós também criamos a plataforma Compre do Pequeno Negócio para divulgar nossos usuários. É um site de busca, onde o consumidor encontra estabelecimentos próximos a ele, digitando o nome do produto e o CEP da residência. É uma forma bacana de conhecer quem está próximo e incentivar a compra do pequeno comércio. Então é isso, agradecemos a sua participação, Fernando, e por compartilhar dicas tão bacanas sobre os novos hábitos de consumo dos consumidores brasileiros e como o Google pode ajudar os pequenos negócios neste momento tão complicado para todos nós. Muito obrigado, Carol. Obrigado de novo, mais uma vez, por me convidarem para participar do podcast de vocês. Espero que tenha sido enriquecedor, espero que possa ter ajudado um pouquinho nesse momento tão complicado, né? Tão difícil, mas que daqui a pouco já volta ao normal e que o normal seja ainda melhor. Com certeza, Fernando. Acho que você conseguiu contribuir com ótimas dicas aqui para quem está ouvindo a gente, né? Para o pequeno empreendedor. E com certeza vai fazer a diferença. Continuem nos acompanhando em nossas redes sociais e não deixem de seguir a playlist do Mupcast em todas as plataformas de podcast. Confira também o conteúdo atualizado diariamente em nosso blog, o canal PME. E lembre-se, empreendedor, juntos somos grandes!